Essas fotos são agora do sábado em São Paulo. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, foi ao show da Ivete Sangalo e do Rod Stewart no Allianz Parque. E por isso ele vem sendo bastante criticado por estar em São Paulo, por estar se divertindo, e o Rio Grande do Sul, estado que ele governa, em calamidade pública por causa do ciclone. O vídeo, essas são fotos, né, do vídeo que foi publicado pelo portal Metrópolis. Ele estava na primeira fila do show ali, ele não estava se escondendo de ninguém, ele foi, né, foi indo, como diria o poeta. Né? As chuvas, enchentes e alagamentos provocaram 50 mortes e afetaram 107 municípios do Rio Grande do Sul, segundo informação da última quarta. Ou seja, na quarta, a gente tinha informação de 50 mortos, 107 municípios afetados, e no sábado ele estava no show. 8 pessoas seguem desaparecidas, 490 desabrigadas, mais de 5 mil chegaram a ficar desabrigadas. O Rio Grande do Sul vai ficar em estado de calamidade pública até o fim de 24. Por quê? Porque isso é basicamente um instrumento jurídico que permite que o Estado, com a decretação da calamidade pública, não precise cumprir regra, possa gastar mais. Basicamente é isso, gastar mais para atender as pessoas que precisam de dinheiro para refazer infraestrutura e tudo mais. Luciana, você acha que é para tanto? O governador não deixou de trabalhar, né? Era um sábado à noite, não quer dizer que ele deixou de atender alguém que estava debaixo d'água, ou enfim, não é isso, né? Também para não atribuir a ele uma culpa que não tem, né? É uma questão de bom senso e se deixar ser filmado, fotografado num momento de diversão pública, quando o estado que ele governa está enfrentando uma tragédia. Quer dizer, não é que ele deixou de atender as pessoas, né? É a questão do bom senso. Né? Agora não é hora. Né? É para tanto que você falou, é uma boa. Para tanto? Né? Talvez não seja para tanto. Né? Como você disse, ele trabalhou, ele estava lá, ele respondeu, mas, sem dúvida alguma, em um momento em que a gente pensa que ainda há desaparecidos, que as pessoas, muitas delas, milhares no estado, ainda estão tendo que lidar com a falta da casa, com uma mudança de uma hora para outra na vida, perdeu a casa, a escola encheu, destruiu, enfim. Tem muita coisa ainda acontecendo, né? Então, realmente, como diz até uma piada aí, é de bom tom? Não é de bom tom, né? Realmente, para você que foi atingido ali, ainda está tendo que se virar, e você vê a autoridade máxima ali se divertindo, e você está ali ainda, sei lá, numa escola, sabe, dormindo num colchão. Precisando de ajuda. Então, de novo, mas acho que é importante frisar, ele não deixou de fazer o trabalho dele. Eu já pensei na frase do Júlio César. Tá errado? Não. Precisa? Não. Não precisava. A história da mas mulher, também... Como é que é? A mulher de César não basta ser honesta, ela precisa ser honesta, que é uma frase... Para ser honesta. Uma frase atribuída ao imperador Júlio César. E assim, eu tô com a Luciana nessa história, e contigo também, Rafa, porque ele não deixou de trabalhar, aliás, incansavelmente trabalhou, né? E aí foi se divertir num sábado à noite em São Paulo, mas não é de bom tom, é meio que falta de noção, porque é uma música super animada, né? Da Ivete, Arerê, não sei o quê, um Love, Love, Love com você, e por aí vai. Eles lá cantando e dançando no meio dessa tragédia. Então acho que faltou empatia, faltou uma espécie de... Acho que assessoria um pouquinho também, né? Falar, porque a partir do momento que você assume um cargo, assume um cargo público, você sabe que todos os holofotes estarão virados para você, né? E numa tragédia dessa, não é bacana. Realmente pegou mal, não ficou legal. E por outro lado, a gente sabe que ele trabalhou e sabe também que, por exemplo, quando o cidadão dá um sobrevoo sobre áreas alagadas, aquilo também não quer dizer que vai resolver os problemas das pessoas. Mas você leva um conforto, porque a tua autoridade está olhando, está preocupada com você. Então, se você está lá na escola, num abrigo, perdeu a casa e etc., não, mas parece que o meu governador está preocupado. E, de novo, não é que ele não esteja, mas ele tem que, de algum modo, se resguardar. Eu acho que pegou mal, acho que passou um pouco do ponto.
passou do ponto, mas a gente também não pode passar do ponto na crítica, né? Sim, eu tenho muito tudo que foi disso, feito, porque senão parece que o cara tá dançando há 15 dias. Isso, exato. E tá curtindo o show da Ivete Sangalo há 15 dias e não é nada disso, né? Ele trabalhou, enfim. Mas existem determinados momentos em que autoridades têm de... E eu acho que ele, é óbvio que ele sabe disso, né? Ele é governador reeleito, né? Já foi governador, foi prefeito, foi vereador. Ele sabe disso. Tem algumas circunstâncias em que a vida pessoal, ela vai pro sacrifício mesmo. Não tem muito o que fazer. E essa é uma hora dessas, né? É o que o Nonato falou. Não basta ser, tem de parecer ser, né? Então, é um período de recolhimento, enfim. É uma derrapada, né? Derrapada. É aquele tipo de coisa que fica marcado. Isso, né? isso. Agora, a gente também precisa ver até que ponto, de fato, né, é preciso pontuar esse aspecto e até que ponto a gente não acaba servindo também de bucha de canhão por uma crítica que é injusta. Como é que foi feita? Eu me lembrei, nesse episódio, da crítica que foi feita ao Dória durante a pandemia, porque ele ficou com a imagem muito marcada pelas restrições, né? E era o que ele tinha de fazer, aquele autor do campeonato, né? Então, olha... fecha o comércio, não pode isso, não pode cinema, não pode aglomeração, não pode aquilo. E em determinado momento ele foi fotografado Miami, no hotel no Rio de Janeiro. Ou foi não era Miami? Acho que era Miami. Para mim era no Copacabana Palace. Mas era numa enfim, esteira, não é isso? Exatamente. Eu lembro bem da imagem. No momento em que aquilo já era permitido, né? Não era mais... a gente ainda estava... vivendo alguma regra de distanciamento social, mas já não era aquele momento mais grave em que as pessoas eram recomendadas a ficar permanentemente em casa. E ele, né, lidando com a pandemia aqui, lidando com um presidente que negava a pandemia e trabalhava contra ele, contra o afastamento, e ele foi tratado como se estivesse trabalhando pelo vírus, né? Porque num final de semana foi fotografado numa esteira de praia, de um hotel qualquer aí, nos Estados Unidos ou no Rio de Janeiro, seja lá onde for. Então, é bom tomar cuidado nessas horas, né? Para não misturar. Mas esse é o ponto, né? O próprio político está dando munição para os seus adversários, né? É por isso que a gente falou tanto do resguardo, né? O único imperdível era o Rod Stewart, né? A Ivete vai fazer uma série de outros shows pelo Brasil. Você não foi, né? Não, foi lá não no fui, Palestra? Você tá foi lá no Allianz Palestra, Parque, né? Só para jogo, né? Só para jogo. Aqui no Flow News você encontra muito mais do que notícia. Tem conversa boa e encontro com personalidades incríveis. E os assuntos mais bombados das redes sociais. No Flow News, a gente se conecta com quem gosta de viajar e discutimos temas relevantes para a nossa sociedade. Além dos bastidores da política com uma dose de humor. Todos os dias temos um encontro marcado, aqui no Flow News.